Estamos em época de provas e uma das questões que mais tem aparecido aqui para mim é como fazer uma prova no Google Formulários com todas aquelas configurações de diferentes tipos de perguntas e também alternando, embaralhando a ordem das perguntas e a ordem das alternativas. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou fazer junto contigo um passo a passo de todos os tipos de perguntas que a gente pode criar no Google Formulários, para que as tuas avaliações fiquem muito mais interativas, fáceis de corrigir e completas. Agora, nós vamos então criar um formulário em branco para fazer a nossa prova do zero. E essa aqui é a carinha do nosso formulário, ele já vem com uma pergunta para mostrar como é que a gente começa, mas a gente vai personalizar tudo desde o início. Primeira coisa, eu vou colocar um título no meu formulário. Eu digito o título aqui na barra superior. E se eu clico nessa primeira linha, ele já copia o título que eu digitei como o título da minha prova. Posso colocar aqui uma descrição, se for o caso. E agora nós vamos para a parte das perguntas. A primeira pergunta que eu gosto de colocar em uma prova é o nome do aluno. Porque mesmo quando a gente coleta o e-mail, às vezes o e-mail pode ser a matrícula do aluno, ou ele pode ter criado um e-mail que você não vai reconhecer, não vai fazer a associação com o nome. E assim fica muito mais tranquilo de corrigir. Então, aqui, digitei nome completo e se você prestou atenção, você viu que aqui do ladinho já mudou o tipo de questão. É isso mesmo. O Google ele faz uma previsão de acordo com o que geralmente está associado à pergunta com o tipo de resposta. Feito isso, eu preciso marcar como obrigatória, assim o aluno não consegue sair da minha prova sem responder essa pergunta. Isso é bem importante, a menos que você tenha uma questão que seja opcional. Agora, eu vou vir aqui em mais para adicionar a minha próxima pergunta. E eu vou fazer uma pergunta com múltipla escolha, ou seja, com uma única opção válida. Aqui, eu clico e digito as minhas alternativas. Quando eu terminar de digitar, eu posso dar Enter e ele vai me aparecer já a próxima opção. Bom, sempre clicando no sinalzinho de mais para uma nova pergunta. Agora, eu vou criar uma pergunta do tipo caixa de seleção. São aquelas que têm várias respostas possíveis. Então, aqui eu digito a pergunta e abaixo as alternativas. Se eu dei o Enter e apareceu uma alternativa a mais que eu não vou usar, é só vir aqui do ladinho em excluir. E uma função muito bacana que eu posso usar aqui é incluir uma imagem, se eu quiser ajudar o aluno a entender melhor o que significa aquela alternativa. Agora, eu vou criar uma nova pergunta e ela vai ser do tipo lista suspensa. Uma alternativa que a gente pode fazer para o nome do aluno, se eu quiser deixar personalizado, ao invés de pedir para o aluno digitar, eu poderia ter colocado uma lista e ele selecionaria. E isso também pode valer para a turma, para não ter perigo do aluno se equivocar, digitar o número errado. Então, aqui coloquei as alternativas de turma para o aluno poder selecionar. Eu vou marcar essa pergunta como obrigatória. Agora, ficou um pouco confuso, porque eu criei uma pergunta, que é qual é a turma, depois das perguntas já da prova. Então, como é que eu faço para pegar uma pergunta que está numa posição e passar para outra posição no meu formulário? Eu vou vir aqui e vou arrastar lá para cima. Vou subindo aqui. E vou deixar abaixo do nome completo. Vou rolar lá para o final para poder criar mais uma pergunta. Agora, eu quero uma pergunta de upload de arquivo.
Isso aqui é bem interessante para quando você precisa que, por exemplo, o aluno resolva algo, tire uma foto e mande para você. Aqui a gente tem que permitir que o participante faça upload no Drive. Então, eu vou colocar qual é a pergunta que eu quero que o aluno responda, explicar o que ele tem que anexar também. Expliquei para o aluno o que eu quero que ele faça. Como eu quero que ele tire uma foto e me mande, eu vou dizer aqui apenas tipos de arquivo específicos. Eu quero que seja uma imagem. Eu não vou aceitar outros tipos de arquivos. Isso também me facilita para não ter nenhum engano por parte do aluno e ele me mandar outra coisa. Se fosse uma apresentação de slides, eu podia marcar aqui. Se fosse um texto, conforme o tipo de questão, o que eu quero que o aluno me envie, eu posso, se achar interessante, pedir só um tipo de arquivo e marcar qual é o tipo. Agora, próxima pergunta. Vou usar o tipo escala linear. É quando o aluno seleciona algo dentro de uma gradação que eu vou definir. Venho escala linear, eu tenho as opções, por exemplo, de 1 a 5. E eu vou dizer aqui quais são as minhas opções. Eu posso usar essa pergunta para, por exemplo, perguntar o quanto o aluno acredita que está aprendendo nesse modelo novo de sala de aula. Posso avaliar o quanto ele concorda com uma frase. Estamos vivendo um momento de pandemia que está afetando a educação. Não concordo, concordo totalmente. Eu tenho essas opções aqui e o aluno vai poder preencher dentro de uma escala. Mais um tipo de pergunta. Agora eu vou usar a grade de múltipla escolha. Esse tipo de pergunta pode ser usado se eu tiver, por exemplo, várias afirmações e eu quero que o aluno responda se são verdadeiras ou falsas. Vou colocar uma pergunta principal e as minhas alternativas vão ficar aqui em linhas, as afirmações que eu vou colocar. Como é só verdadeiro ou falso, aqui em colunas eu venho e coloco V e F. E agora eu posso preencher as minhas afirmações. Criei aqui as minhas 3 frases. Para mim, não vai aparecer aqui a frase completa. Depois eu vou mostrar para você como é que você visualiza no mesmo formato que o aluno vê, para poder perceber se precisa ou não fazer algum ajuste. E agora, a última pergunta, o último tipo de pergunta que eu vou configurar, vai ser a grade de caixa de seleção. É o último tipo porque as próximas opções aqui são seleção de data e de hora, que isso não cai, não são questões que costumam cair em uma prova, por isso a gente pode deixar para um próximo vídeo. A grade de caixa de seleção é uma questão em que eu tenho várias opções que eu posso marcar para cada afirmação que eu fizer. Escrevo aqui a minha pergunta. Eu vou usar nessa pergunta aqui uma imagem para os alunos analisarem e poderem me responder o que está certo, o que está errado, conforme as perguntas que eu for fazer. E agora eu vou fazer, então, as minhas perguntas com base na imagem que eu usei. Vou preencher aqui, então a minha pergunta é para saber quais desses aplicativos podem ser usados em sala de aula e para uso pessoal. Vou colocar aqui nas colunas as alternativas e nas linhas os nomes que eu quero que o aluno leia e responda com base naquelas colunas. E pronto! E eu criei uma pergunta para cada tipo possível no Google Formulários. Agora, como é que a gente sabe se o aluno vai visualizar da forma como nós imaginamos? A gente vem aqui no olhinho, visualizar, e aparece a forma como o aluno vê. Aqui eu posso conferir todas as minhas questões, né? A questão de grade, de caixa de seleção, grade de múltipla escolha, ele ajusta a pergunta lá
Na outra tela ela não aparecia inteira, mas aqui a gente pode ficar tranquilo que ela aparece. Aqui eu tenho a questão de adicionar arquivo. Aqui a lista suspensa fica nesse formato. Aqui eu tenho a escala linear. As ferramentas que eu coloquei as imagens para poder ilustrar, então fica nesse formato, a caixinha de seleção. E quando a pessoa terminar, ela vai clicar em enviar. Um detalhe que eu não sei se você observou é que as minhas questões não ficaram na mesma ordem que eu criei. Por que que isso acontece? Porque lá nas configurações eu marquei para embaralhar a ordem das perguntas. Mas bom, terminei o meu formulário. Minha avaliação está pronta e agora para eu enviar para os alunos, eu posso clicar aqui em enviar, poderia enviar por e-mail, ou eu posso simplesmente copiar o link, que fica aqui nessa segunda opção. Seleciono, dou um Ctrl C para copiar e eu posso incluir esse formulário lá no Google Sala de Aula. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Para fazer esse tipo de avaliação, independe se você tem uma conta paga ou gratuita do Google e se na sua escola é usado o Google como ferramenta institucional. Todas as contas, mesmo as pessoais, têm o Google Formulários e você consegue usar essas opções que eu estou te ensinando aqui. E isso era tudo por hoje. Nós vimos então como fazer todos os tipos de pergunta no Google Formulários. Eu espero que esse conteúdo te ajude muito. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum aviso quando saírem os vídeos novos. E mais uma coisa que eu quero te pedir, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Vamos fazer uma corrente do bem e compartilhar, disseminar esse conteúdo para o máximo possível de pessoas. Tá certo? Um abraço e até a próxima!